Oi, gente, tudo bem? Será que tem alguém por aí? Oi, que delícia, que frio, hein? Que chuva, hein? Vamos lá. Que frio, hein? Que frio é esse? Que chuva, hein? Bora conversar. Pronto. Fixando como o tema. Olha, tá cheio de gente aqui já. Ué, não fixa? Ah, fixar comentário. Pronto. Tudo bom, gente? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho nesse frio, nessa chuva? Nesse corona? Que tá todo mundo em casa, ninguém sai, ninguém viaja. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom, Lucas? Oi, Dora. Beleza. Deixa eu aproveitar que vocês estão entrando. Alguém tem acompanhado aí as lives, as coisas que eu tenho feito aí? Tem mais essa semana, gente. Tem muito mais essa semana. Então, com uma programação muito legal, conto com vocês, tá? Eu vou avisando na live, sobre as lives e sobre as participações, tanto aqui no Instagram, no Dr. Moisés, quanto lá no Eu Apoio Leite Materno. Já deixo avisar inicialmente, dia 30 de agosto, domingo que vem, às 16 horas, 4 da tarde, nós vamos fazer um mamaço diferente, um mamaço participativo, um mamaço que depende de vocês. Vai ser, se vocês entrarem no link da bio, tem lá, vocês caem no mamaço, tem duas formas de participar. Uma delas é sendo, oi Lúcia, Recife me aguarda, já, né? Vamos lá, tem uma live aí para Recife. São duas formas de participar. Uma de dentro do mamaço, mães que quiserem participar amamentando, né? E mostrando a cara e conversando comigo, bem legal. Nós vamos trocar muito, esse mamaço é nosso, não é meu, é nosso, e principalmente nem é meu, nem é nosso, é de vocês. A gente vai fazer conversas, interação e muita coisa. Olha, tem gente feliz aí, ó. Gente no Rio Grande do Norte, o calor tá grande lá. E nós vamos fazer muita coisa, tem uma programação muito legal preparada, com muito carinho para vocês. Surpresas lindas, lindas, lindas. Gente participando da programação, muito legal. Então tem duas formas. Uma, entra no link da bio, vai aparecer um WhatsApp para as mães que quiserem participar de dentro do mamaço e aparecerem lá. Entrem nesse grupo e dentro do grupo nós vamos montar uma programação com a participação de vocês. No dia 30, às 4 horas da tarde, esse mamaço vai aparecer no canal Dr. Moisés do YouTube, no Facebook Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno, e vai aparecer nos Instagrams aqui no Dr. Moisés e no Eu Apoio Leite Materno. Então, além da participação interna, quem quiser ver o mamaço e não estiver participando por qualquer razão, vai conseguir acompanhar nesses canais. A Lúcia estava me falando, eu estou lá numa live com eles durante essa semana também. E vamos lá, sente saudade de amamentar, ela desmamou. Valdenúcia Moura. Essa é uma das características, uma das coisas muito comuns que a gente vê, né? As mães chegando às vezes ao consultório tristes, decepcionadas, porque elas foram desmamadas, né? Elas não desmamaram ninguém, elas foram desmamadas pelos filhos. E os filhos acabam trazendo isso.
Mãe da Amora, você pode participar, até porque já deixa eu fazer um spoilerzinho. Uma das pessoas que vai estar dentro do Mamasso conversando comigo é a Denise Sugitani, que é a ideia da gente é trazer representatividade para esse Mamasso. E dentro desse Mamasso nós vamos colocar gente que representa aí a Denise Sugitani pela ONG prematuridade.com para a gente falar com os prematuros. Franciele Anzorena, e as fotos que enviamos sobre a amamentação, vocês vão ter uma surpresa incrível, incrível. Não vou falar, esse eu não vou falar, mas se preparem, tragam lençol para o Mamasso, porque lenço só vai ser pouco. Moísia Marinho, estou amamentando meu terceiro filho, está com 8 meses, amamentei minhas 2 filhas até 2 anos. Se inscreve que eu converso com você também. A ideia é conversar, vai ser um Mamasso online diferente do que já teve por aqui, lindo, né? E sempre com a participação de vocês, mas assim, ó, conversando comigo. Eu vou chamar, lógico, não vai dar para chamar todo mundo. Espero que tenha lá umas, sei lá, 500 pessoas. Oi, nossa, Fabiola. Oi, Fabiola, tudo bem? Que delícia. Se ainda pode enviar foto, já não... Poder enviar foto para mim, pode enviar sempre lá no Eu Apoio Leite Materno ou aqui, que aí a gente consegue fazer... Aí eu publico no Instagram, mas para aquilo que a gente pediu já não adianta mais. Mamãe sem glamour, minha primeira filha nasceu prematura, foi para UTI 21 dias e eu amamento até hoje com 2 anos e meio junto com caçula de 8 meses. Então você fez amamentação, que a gente chama aí, porque tem gente que chama de prolongada, né? Amamentou seu bebê prematuro, fez lactogestação e faz tandem. Olha que coisa linda. É a força de vocês que faz tudo fazer diferença. Eu me sinto extremamente abençoado por ser acolhido dentro de um meio onde eu não tenho, na verdade, não é o meu local de fala, mas mesmo assim eu consigo sentir, né? E estar junto com vocês nessa questão da amamentação, trazendo informação, não só de amamentação, né? Tanto que esse aqui eu vim para o Dr. Moisés, né, para o Instagram do Dr. Moisés, não foi lá no Eu Apoio Leite Materno, para conversar a respeito de pediatria, a respeito das crianças, responder coisas para vocês, mas faço questão de lembrar do Mamasso que vai ser lá no dia 30 de agosto, que é domingo, às 4 horas da tarde, tá? Estou esperando aí as mamães que amamentam, as que não amamentam, e a gente vai fazer um evento lindo, lindo, lindo. Oi, diva, olha aí, é mais uma live que eu vou fazer. Aí já são, ó, tem 2 presenças de live prometidas aí para essa semana. Franciele, amamenta bebê de 6 meses, desde um mês dela estou doando para o Hospital Presidente Vargas, ainda doadoras, olha que delícia. São vocês que fazem a diferença e a gente só consegue ter a energia e o pique por causa de vocês. Vocês são a razão da nossa forma de atuar, da energia. Oi, Sabrina, tudo bem? Pediatra. O masculino e o feminino têm que estar juntos sempre. Verdade, verdade. E vale lembrar sempre aquilo que a gente fala, né? Pai não ajuda. Pai participa. Pai compartilha. Pai faz parte. Tirando gestar, parir e amamentar, o pai é parte integrante de todo esse processo. O pai faz parte fundamental da rede de apoio. Ainda mais agora, com esse distanciamento social, onde as famílias estão mais separadas, mais distanciadas na maior parte do tempo, o pai faz parte fundamental da nossa rede de apoio, faz parte fundamental de todo o processo para que a mãe consiga, dentro das suas intenções, amamentar e cuidar do seu bebê da forma mais adequada possível.
Vale lembrar aqui uma coisa importantíssima: pai traz o copo d'água nas mamadas, já é uma parte importante, né? Mas eu fico muito incomodado com isso, porque todas as vezes que a gente fala da participação do pai, o pai acaba trazendo o copo d'água. O pai pode fazer muito mais do que isso, tá? Pode cuidar de um monte de outras coisas também, mas trazer um copo d'água é legal também, é sempre bom lembrar. Quero aproveitar que nós estamos na época de Covid e trazer duas informações que são muito, muito importantes. 3, vai. Primeiro, ainda até hoje não tem nenhum estudo que comprove transmissão do coronavírus através do aleitamento materno. Então, o aleitamento materno pode ser continuado desde que a mãe assim deseje, tá? Se ela não quiser e não se sentir confortável, ela pode tirar o leite para outra pessoa trazer e oferecer para o bebê. É sempre importante. Oi, a Paty Bonini acabou. Ah, que legal, legal, muito bom, muito bom. Aqui em casa o pai troca de fralda, dá banho e coloca para dormir. Beleza? É isso aí mesmo. Bom, mas retomando lá, então pode amamentar se a mãe quiser, é sempre importante. Segunda característica importante, por incrível que pareça, é por isso que eu digo que vocês são inacreditáveis, incríveis, fortes, enfim. Ao contrário do que a gente podia imaginar, na época do corona, os estoques do banco de leite aumentaram em 30%. Parabéns, é essa a ideia. Mãe que está com doença não pode amamentar independente do que ela tenha, mas é super importante que ela saiba que ela pode manter a doação. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo, tem tecnologia e técnicas que são exportadas mundialmente. Continuamos aqui na nossa recomendação de utilizar leite por 15 dias que ele pode ser congelado e 12 horas de geladeira. Qualquer orientação que não siga esta não é a nossa e é de risco, tá? Então é importante banco de leite, é importante manter a amamentação. E a terceira informação, gente, por favor, não atrasem sua carteira de vacina. A carteira de vacinação é fundamental que ela esteja colocada em dia. Houve uma queda importante dessa taxa de vacinação. É importantíssimo que as crianças estejam protegidas, porque a imunidade específica delas vai ser focada em cada vacina que elas tomam. Os postos de saúde, as clínicas de vacinação têm um preparo adequado para que seja feita uma orientação e uma vacinação sem riscos. Olha, a HCAM-MRS está aqui, eu fiz uma live com elas, a Carol, Mamaço às Avessas do Rio Grande para doação para o banco de leite. Legal, é isso aí mesmo. Então, lembrando, Covid, mantém a amamentação ok, doação de leite, quem não estiver doente, ok, e qualquer doença, não interessa uma ou outra, é qualquer doença. A Franciele está dizendo que ela tira 2 vidros grandes por semana e o hospital busca, ela tem muito leite, o hospital continua tendo o serviço de buscar. E a vacinação tem que estar em dia. A Lúcia está pedindo para eu falar dos cuidados das mães com sintomas gripais e Covid. O cuidado com as mães continua tendo, apesar de poder amamentar, é sempre importante lembrar, uso de máscara, lavar a mão antes e depois, em casa, e quando sair, uso do álcool gel, voltando para casa, o cuidado com a troca de roupa, deixando o sapato na porta. Os cuidados continuam os mesmos. Nós estamos numa faixa ainda de altíssimas taxas de Covid. Muito legal a sua pergunta, Raine Xavier dos Reis. Mãe amamentando pode tomar vacina contra sarampo? Sim, não existe nenhuma contraindicação para a mãe que está amamentando tomar a vacina de sarampo. Ela pode ter e ela pode fazer a vacina de sarampo e pode fazer gestante também.
essa vacina, a tríplice viral, é importante que seja tomada também para as mães que estão amamentando. Dora Doula sonha um dia que teremos o BLH em Barretos. Importante ter esse BLH em Barretos. Carol Favareto, qual a vacinação ideal no puerpério, considerando que na gestação a carteira esteja atualizada? A princípio é a tríplice adulta acelular, a vacina de gripe. São as vacinas que são importantes para serem aplicadas. A tríplice adulta acelular, lembrar que é por conta da vacina de coqueluche, e lembrar principalmente a importância de, sendo a vacina de coqueluche, ela não é para proteger a mãe, ela é para proteger o bebê, é para proteger a criança que vai nascer. Érica, qual é a necessidade de interromper a amamentação quando se engravida novamente? Não há necessidade. Esse é um procedimento que se chama de lactogestação. Mas aí a gente estimula a liberação da ocitocina. A ocitocina age em útero gravídico perto da época do parto. Mas libera ocitocina assim mesmo quando amamenta. Tá, a quantidade de liberação de ocitocina durante uma mamada é 1000 vezes menor do que num orgasmo. Alguma de vocês passou no pré-natal e o obstetra falou assim: por favor, não tenham relação, e se tiverem relação não tenham orgasmo porque pode perder o bebê? Não acredito. Então, esta recomendação não é adequada. Se existir algum risco, o risco deve ser avaliado individualmente. Além dessa questão, a continuidade da lactogestação se chama amamentação em tandem, que é na sequência, ou seja, é amamentar o bebê recém-nascido e o bebê já mais velhinho ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá? Então pode acontecer a lactogestação seguida do tandem. Mas e aí o que acontece no bebê, no leite, o colostro que o bebê precisa? O leite volta e chega em fase de colostro, tá? Ou seja, o bebê recém-nascido é a prioridade e o outro mama o colostro até passar na fase de amamentação, na fase de leite maduro para esse bebê. Então não tem necessidade de interromper a amamentação. Se tandem pode favorecer um parto prematuro? Não. Também não existem comprovações de que o tandem interfira. O tandem também não interfere num parto prematuro, tá? Se é isso que eu entendi da pergunta, Dora. Não sei se foi isso ou se você quer dizer se num parto prematuro você pode favorecer o prematuro através do tandem. Enfim, de qualquer forma é assim, o tandem não provoca o parto prematuro. Paty Bonini, o corpo humano é tão maravilhoso que se adapta ao que mais precisa. Exatamente. O leite materno é um alimento vivo. Como um alimento vivo, ele muda do começo ao final da mamada, muda do começo para o final do dia e muda com o tempo de acordo com a necessidade de cada bebê. Então ele oferece para o bebê o que ele precisa e ele responde à demanda do bebê. Se o bebê mamar bastante, ele vai responder bastante. Se o bebê mamar menos, ele vai responder menos. Por isso é importante se manter à livre demanda. E é isso fundamental para que esse bebê consiga ser adequadamente nutrido pelo leite da sua mãe. Tá? Que mais? Deixa eu ver aqui, que mais que tem aqui de pergunta de vocês. A vacina, o BLH em Barretos. Isso aqui você pode entrar em contato com algum BLH da proximidade, ou então entrar em contato com o banco, com a rede de banco do estado de São Paulo, para ver se eles assumem isso de repente aí. Que mais que eu queria falar para vocês? Tem mais coisa que eu queria conversar e comentar com vocês a respeito de
estudos que estão sendo feitos por conta da vacina do Covid. Saiu aí essa história do Covid, da vacina russa. Essa vacina ainda não é recomendada. A perspectiva de vacinação é para o ano que vem. Tá? É no ano que vem que existe uma possibilidade. Existem 3 fases e a vacina russa não publicou nada a respeito da 3ª fase do estudo. Mamãe sem glamour, verdade que o bebê envia informações pela saliva para o mamilo? Isso, o bebê que está sugando direto, se ele tiver alguma doença, algum resfriado, ele transmite através da sua saliva pelo mamilo, a mãe absorve, produz anticorpos e manda de volta na próxima mamada. Então, mãe que está amamentando, isso é importante. Por isso não se usa intermediário, porque o intermediário dificulta também essa transição, além de atrapalhar. Raine Xavier dos Reis, doutor, na minha cidade a vacina da penta está em falta, prejudica na saúde, minha filha de 6 meses só tomou a primeira dose. Olha, o ideal é a vacinação, sim. Se prejudica, ela não prejudica na saúde, mas ela diminui a proteção. Então, se não tem a penta, de repente faz separado, faz as vacinas que tiverem, existe a possibilidade de colocar na rede privada, aplica na rede privada. A gente sempre vai ter a condição adequada para tentar a condição adequada para suprir a vacinação. É importante entender quando tem a previsão de volta na sua cidade da vacina, se não entrar em contato com a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde tente da melhor forma possível trazer de volta essa vacina, que é importante, como todas elas são, para que não haja atraso e não haja risco maior para a criança, para o bebê que está chegando. E o que eu queria trazer para vocês como conversa também é a questão da volta às escolas, da volta às aulas. Esse é um tema que tem sido bastante discutido, bastante conversado. Nós tivemos uma live da Sociedade Brasileira de Pediatria com o Dr. Marco Aurélio Safad, e a colocação dele, ele resume muito do pensamento geral. A volta à escola, ela só será segura quando nós tivermos índices de doença caindo e mais controlados na comunidade. Ela não pode ser uma decisão nacional, porque cada cidade vive a sua realidade. Ela também não pode ser uma decisão estadual, porque cada cidade vive a sua realidade. A recomendação é que cada cidade programe a sua volta às aulas de uma forma mais adequada para a sua realidade. Nós sabemos que as crianças são abençoadas e não têm, nesse momento, quadros graves comuns, frequentes, importantes. São casos raros os casos graves em criança. Sabemos que as crianças transmitem pouco também o quadro da doença. O que acontece basicamente é que a ideia é que tenhamos uma dificuldade grande por conta da volta às atividades normais. As crianças têm que ficar com alguém, e aí é um tema que está sendo bastante discutido. Tem aqui a Marcela Ventim falando: difícil, sou professora de ensino médio e mãe de um bebê de 11 meses. E aí fica assim, onde vai deixar, com quem que vai deixar? Isso é muito complicado, muito delicado. Ainda não existe um consenso a respeito disso. Existem sim pessoas que têm essa necessidade de voltar ao trabalho e com isso levar seus bebês, deixar seus bebês com o cuidado de alguém, e existe também o risco inerente à possibilidade de pegar Covid. Bianca do Prado coloca uma coisa interessante, né? Doutor Moisés, hoje eu fiz uma aula online com um casal que reside nos Estados Unidos. Eles mencionaram que não se fala em livre demanda. O casal relatou que amamentar em público nem pensar. Vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, a questão da livre demanda. Sim, a livre demanda é importante, né?
lá não se faz porque é a cultura de aleitamento lá, mas é fundamental. Essa questão do amamentar em público é estranha. Por quê? Porque eles residem em Iowa. Iowa e eu não vou lembrar agora o outro estado, foram os 2 últimos estados que no ano passado já fizeram a lei de que mães que forem constrangidas quando amamentarem em público têm direito a denunciar. Ou seja, hoje, nos 50 estados americanos, existe a lei que permite, não, mas que defende e protege a mulher que quiser amamentar em público. Lá que eles têm uma cultura ruim de amamentação. Aqui que nós temos uma cultura muito boa de amamentação, não existe uma lei nacional. Existem leis municipais, existem leis estaduais, mas não existe a lei nacional como existe nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, eu não sei como é que está essa informação em Iowa, mas essa lei foi publicada, eu não vou poder lembrar direito, mas eu lembro que nas aulas que eu fiz no ano passado, no Agosto Dourado, já houve sim a liberação da lei, já tinha a lei nos 50 estados. Então tem pelo menos um ano que essa lei já existe lá. Agora, a cultura de amamentação lá é complicada. Por exemplo, lá eles mantêm o leite congelado para filhos por 60 dias. E aqui a gente tem noção de que isso não é o adequado. Olha aí, ó. Família passando por aqui. Ó. Oi, Janice. Oi, Ana. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Vocês não devem ter nada melhor para fazer, né? Nós estamos todo mundo aqui. Legal, bacana. Prestígio, família prestigia, isso. Então, nós estamos na situação que lá nos Estados Unidos existe sim muita cultura contra a amamentação. E aqui que a gente tem a cultura a favor, nós não temos essa lei para todo mundo. Raine Xavier, minha filha de 6 meses e 17 dias, mesmo com introdução alimentar, ainda continua com a livre demanda. Isso, a livre demanda não quer dizer dar de mamar toda hora. A livre demanda quer dizer que a criança mama quando ela precisa. E com o tempo ela precisa menos porque ela passa a comer. 6 meses e pouco ainda é uma criança de livre demanda com certeza. Júnia perguntando se pode fazer perguntas sobre desenvolvimento da criança na gestação. Poder fazer pode, se eu souber responder eu respondo, não tem problema nenhum, tá? Que mais aqui? Sim, observei isso na fala deles, isso. É uma coisa estranha, né? A gente ter essa característica aqui importante, né? Eu ia falar alguma coisa, bom, deixa eu retomar para o pessoal que está entrando aqui, lembrando novamente, dia 30 de agosto, 16 horas, mamaço nosso, ele depende de vocês, então ele não é meu, ele é nosso mamaço, ele tem uma estrutura diferente dos mamaços virtuais que foram feitos. Isso quer dizer que ele é virtual assim, mesmo com chuva, mesmo com frio, ele vai poder ser feito tranquilamente de casa, e eu quero a participação de vocês. Entrem no link da bio, lá tem um grupo de WhatsApp onde é só entrar e começa a participar e vai receber as informações. A mãe da Amora, a Amora, para quem não conhece, é uma prematurinha de 27 semanas. A mãe da Amora é a mãe que participa de todas as lives que a gente conhece, do departamento, da questão das minhas aqui de amamentação, da ONG Prematuridade.com e de um monte de lugar. A Amora mamou em livre demanda até 1 ano e 8 meses, começou a mamar com quase 3 meses. Ela foi prematura de 27 semanas, ficou internada e na alta ela começou a mamar. Mil Gandolfi, a partir de quantos meses posso dar água para o meu bebê e como fazer? A primeira coisa em relação à introdução, à oferta de água, não é mês. É a partir do momento onde você introduz comida. Na nossa recomendação é a partir do 6º mês, porque até lá é aleitamento materno exclusivo. Existe uma característica de discussão entre, e quando eu introduzir fórmula, introduz a água ou não introduz a água? Se estiver dando aleitamento materno, também não. Se estiver dando só fórmula, existe uma recomendação de alguns profissionais para usar sim a água. Como oferecer? No copinho.
Quando? Entre as mamadas. De preferência evitar a mamadeira, evitar outras formas. O copinho é sempre o mais apropriado e o mais indicado. Júnia, na minha morfológica deu super normal, mas tem uma artéria no cordão. Isso acarreta algum problema? Normalmente são 2 artérias de uma veia, precisa ver com o médico a pesquisa que precisa ser feita posteriormente, depois que o bebê nascer. Porque isso pode significar alguma coisa ou absolutamente nada. E isso precisa ser feito mesmo em avaliação, em consulta com o exame. Amor de mãe Larissa, qual é a minha opinião sobre CREDE? O CREDE é uma característica importante para a gente discutir, né? Se a gente tivesse certeza do acompanhamento, então em parto cesariana, por exemplo, não deveria precisar. Uma vez que precise, né, uma vez que o parto seja via vaginal, a gente já sabe onde tem os riscos, feito um pré-natal adequado, com tudo em ordem, é uma questão que deveria ser conversada sempre com o obstetra e com o pediatra. Porém, no Brasil, ela ainda é recomendada e ainda é obrigatória, por exemplo, nos hospitais do SUS, ele não pode sair sem o CREDE. É uma questão que vale a pena, sim, cada mãe no seu pré-natal conversar com o seu obstetra e com o pediatra, colocando isso até em plano de parto, para definir qual é a sua intenção e conversar bem a respeito da sua situação em particular. Simone Freire Makeup, bebê com 57 dias, passou a mamar entre 5 e 8 minutos, chega a dormir mais de 6 horas seguidas e não acorda por nada. Deixa só de fraldas e mesmo assim não acorda para mamar. De repente aí a questão é avaliar primeiro qual é o número de fraldas molhadas. Esse é um dos parâmetros que a gente utiliza para pesquisar, saber se está em quantidade suficiente e adequada de leite materno. Se tiver de 5 a 6 fraldas molhadas, está tudo bem. A questão é entender isso aí, esse dormir 6 horas seguidas, se é de dia ou à noite. Porque desse jeito que você está colocando, se ele mama de 5 a 8 minutos, o que eu entendi, se for durante o dia, não dá 4 mamadas por dia. Isso, a princípio, é pouco, mas o que precisa ser visto é acompanhar peso e comprimento e ver se molha as fraldas adequadamente. Cíntia, doutor... como sou grata, faz 6 anos que te acompanho. Obrigado, Cíntia. Eu é que sou grato a você. Oi, Gustavo Yokomizu, tudo bem? É outro que também aí me acompanha, legal. Nil Gandolf. Amor de mãe Larissa, mas não com nitrato de prata, correto? Pois é, voltamos à mesma coisa, né? Aqui é feito com nitrato de prata. É tudo muito questionável, a gente precisa pensar. Existe aquilo que a gente recomenda e existe aquilo que é a regulamentação oficial. Ela é feita com nitrato de prata na maior parte dos locais do país. Por isso, cada um converse mesmo, no seu caso particular, com o seu obstetra, que está fazendo o pré-natal e que vai poder explicar e até colocar isso como a sua proposta, e com o pediatra que vai acompanhar na maternidade, né? Da Rainha Xavier Júnior, também tinha alterações, mas graças a Deus deu tudo certo, 40 semanas, tudo em ordem. Então, você vê, é um dos exemplos, Júnior, do que a gente estava conversando. Elizabeth, meu filho de 9 meses frequentemente bate as mãos no ouvido, já levei no otorrino e não viu nada clínico. O que me aconselha? Depende de saber por que isso está acontecendo, né? Bater a mão no ouvido, às vezes é hábito da criança, às vezes é teste que a criança faz para sentir sensações diferentes. O importante é não ter a infecção. Precisa ver se não machuca, em que situação isso acontece. Se de repente ele faz isso quando está bravo ou quando está com sono, acompanhar e avaliar qual é a condição disso. Vanessa CG Bessa, quais alimentos deve iniciar a introdução alimentar? Isso é muito relativo, muito individual, depende de cada pediatra, cada colocação. A gente procura começar como orienta o guia alimentar, pode procurar isso, acho que é sempre importante baixar essa informação, procura no Google Guia Alimentar para Crianças Brasileiras abaixo de 2 anos de idade. É só colocar o link é só procurar isso no Google e lá tem um link que mostra a forma de introdução alimentar. Recomendação inicial é dizer que
A introdução alimentar não vem para substituir o aleitamento materno, não substitui. Mantém-se o aleitamento materno em livre demanda e é uma introdução de alimentação complementar. Isso significa que é algo que vai ser iniciado e introduzido para que aos poucos, depois de 1 ano de idade, passe a ser a alimentação principal. O leite materno é o alimento exclusivo até o 6º mês, ainda é o alimento fundamental, principal entre 6 e 12 meses, e ele passa a ser alimento complementar depois dos 12 meses. A gente costuma introduzir com fruta porque tem uma aceitação melhor, uma digestão mais fácil, a criança pode manipular o alimento, cheirar o alimento, passar na cabeça, jogar no cachorro e comer também é interessante. Chico Teodoro, minha esposa está grávida, já temos um menino de 1 ano e 8. Vacina de rotavírus é recomendada? Tem risco para o mais velho? Para o mais velho não é para dar mais, não. A vacina de rotavírus tem a idade certa para dar, a idade certa, passou dessa idade não é para dar. Se você está perguntando se é para o bebê que vai nascer, deve ser dada. Se dar para o menino que vai nascer faz risco para o maior, não. Misk 1988. Bebê de 2 meses, seus vídeos foram aconchego e orientação na minha gestação e puerpério, gratidão eterna. Obrigado. Imagina, a intenção dos vídeos e tudo isso, e tudo que a gente faz, é para vocês. Só tem sentido por vocês. Se não tivesse vocês, não tinha sentido nenhum passar todo esse tipo de informação. Criança com pré-diagnóstico de APLV pode tomar vacina de rotavírus ou melhor não dar? Então, esse é um engano, não tem relação criança com APLV ou rotavírus e vacina de rotavírus. Ah, mas a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca tem alguma alteração no intestino. Eu queria entender melhor o que é pré-diagnóstico, né? Ou tem diagnóstico ou não tem diagnóstico. Se tem diagnóstico, aí é conversar em cada situação, mas segundo as recomendações, pode olhar no site também da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é a SBIM. Não existe contraindicação de dar a vacina de rotavírus para quem tem a PLV. Dai Pedrinho, meu bebê já iniciou a introdução alimentar, até quantos dias é normal ficar sem evacuar? Isso é um problema, porque quando você introduz a alimentação, e isso tem que ser feito sempre após o 6º mês, nunca antes do 6º mês, você muda a flora bacteriana intestinal do bebê, e uma das consequências pode ser uma certa prisão de ventre. É normal ficar sem evacuar o tempo que ele ficar sem reclamar. Criança que mama só no peito pode evacuar a cada mamada fezes líquidas, como pode passar até 7 dias sem evacuar fezes pastosas. Tudo isso pode ser normal, mas é importante que esse pode ser normal pode ser normal sem um desconforto da criança. Minha bebê dorme essas 6 horas durante o dia, chega a ficar à noite também, a noite toda com a fralda seca. Então é importante conversar com o pediatra para fazer uma avaliação, porque isto pode significar uma alimentação insuficiente. Converse com o pediatra para poder receber essa orientação. Lua 678, bebê de 2 meses, mama muito, quase não arrota e golfa demais. O que pode ser feito? A princípio primeiro, que algum pediatra observe a mamada para saber se a técnica está adequada, se a pega está boa, se a posição está boa, mas precisa avaliar uma mamada do começo ao final. Às vezes essa criança engole ar, às vezes a mamada não está sendo a mais adequada e a mais eficaz, e isso pode interferir até no não arrotar e até no golfar demais. Outra coisa é ficar com um tempinho mais com o bebê mais levantadinho, para que veja se ele melhora isso. Agora, se ele regurgita bastante, mas cresce, ganha peso, não tem repercussões outras, é o que a gente chama de refluxo fisiológico e não tem nenhuma repercussão. Fernanda Paz, meu filho tem 1 ano e 8 meses e ainda prefere amamentação à alimentação, eu tenho sempre que insistir para ele comer. Isso vai acontecer, o importante é, por exemplo, você fazer coisas que favoreçam essa alimentação do bebê. Então, comer junto com ele, estar na refeição, mostrar para ele, eles imitam muito o que a gente faz e observam muito. Simone Freire, muito obrigado pelo comentário. Que acha Maria Cel dos pais por bebê
gel numa criança de 3 anos para ele evacuar. Não entendi o bebê gel. É um gel, é alguma coisa? Não entendi. Dá para explicar melhor? Não consegui entender. Bianca, o arroto é obrigatório? Ele é recomendável até uma determinada idade, né? Ele é um sinal de que aquele ar que tem o bebê, mas por exemplo, às vezes o bebê à noite mama, está dormindo, capotado e ele não arrota. Se ele estiver bem, não tem problema nenhum. Ana e Azaf, segui a orientação de dar o peito antes da vacina para não ter reação, graças à sua orientação não deu. Não foi bem graças à minha orientação, foi graças ao leite materno. E o que o leite protege é da reação de dor, né? Daquele momento, o bebê mamando. Isso é uma recomendação inclusive do Ministério da Saúde, num dos seus manuais de enfermagem, orientando para amamentar o bebê de 5 minutos antes e durante a mamada. Isso diminui bastante as reações de dor e o desconforto, a irritação que a criança tem. Boa noite, Marília. Franciele, minha bebê às vezes fica com calombinho da vacina. Pode fazer compressa? Nas primeiras 24 horas, compressa fria, e depois de uns 2 dias, depois por mais uns 2 dias, pode fazer a compressa morna. Às vezes ajuda sim, é legal. Flávia Santos Oli, como vai? Oi, tudo bem? Eu vou bem. E você? Tudo bem? Isabela Natália, até que idade devemos colocar para arrotar? Olha, até o momento onde o bebê arrota, onde ele senta, por exemplo. Ele sentando já ajuda bastante nessa questão. Que mais? As vacinas do calendário de clínicas particulares são essenciais? Olha, é uma possibilidade sim, Lu. É uma vacina contra meningite, por exemplo. A meningite B acontece em cerca de 25% de todas as meningites bacterianas em todas as faixas etárias. Então a vacina de meningite B é importante. A vacina de meningite ACWY, que é dada na clínica particular, também é importante. Existem algumas diferenças do calendário. O Brasil tem um dos melhores calendários de vacinação públicos do mundo. E isso faz com que a criança tenha uma proteção boa. Mas existem algumas características diferentes nas vacinas. Então, a única vacina que dada num lugar tem que começar lá e terminar lá é de rotavírus, porque elas são diferentes. As outras sempre tem jeito de começar em uma e completar com outra, e isso é bom conversar com o pediatra em cada situação. Obrigado, Bianca do Prado, obrigado. Que bacana. Doralice, oi, boa noite. Cheguei à live, está abordando que assunto? Marília, todos da área de pediatria, de tudo um pouquinho. Flávia, tem uma sobrinha de 5 meses, a gengiva da parte de baixo já está inchadinha. O que pode fazer para aliviar a coceira? Tem algumas possibilidades. Tem um negócio que se chama peitolé, que é a mãe que tira o leite materno, congela, faz dele um sorvetinho e dá para a criança chupar nessa época da erupção dentária. É um negócio legal. Mordedores, né? Tem algumas coisas na homeopatia, então uma consulta com um pediatra homeopata pode ajudar também. Evitar remédio, evitar passar nenedente, alergia, medicamentos que tenham anestésico, porque esse anestésico pode ser absorvido, não vale a pena, mas o geladinho ajuda. Valdenúcia, fora do calendário do SUS, dei a meningo ACWY e a B na minha pequena. Ótimo, esse é um dos principais. Lucimar BDO, meu filho no final do mês completa 2 anos e fala poucas palavras e mama ainda. Então vamos lá, o mamar ainda, problema nenhum, a recomendação é até 2 anos ou mais. O falar poucas palavras, é importante fazer o acompanhamento com o pediatra durante, de repente com 2 anos, esse bebê desembesta a falar, 2 anos e meio. O importante é entender bem se ele entende, fazer algumas avaliações. Nutricionista, se eu sigo algum guia de introdução alimentar. Oi, Érica, é assim, eu sigo o guia alimentar para crianças o guia alimentar para crianças brasileiras abaixo de 2 anos de idade. Acho que ali a gente tem a recomendação do que é a nossa realidade. Foi um guia muito bem feito, muito estudado, 3 anos seguidos.
de estudos até ele ser publicado. Vale a pena ler, vale a pena. Carol, doutor, começamos a dar homeopatia para o bebê com quantos meses de vida? Vi gente que dá desde recém-nascido. Sim, ele pode ser dado desde o momento em que haja necessidade, mas é sempre importante que tem que ser para criança pediatra homeopata. Criança não é um adulto em miniatura. Então é importante que seja feito o acompanhamento adequado. Nossa, 19h11 já tem mais uns 15 minutos. Vanessa, o peitolé não é ruim para a garganta? Não, por incrível que pareça, ele é o leite congelado e o bebê vai passando e chupando, isso não atrapalha para a garganta não, a não ser crianças que tenham eventualmente uma facilidade maior com relação a frio e gelado, né? O que faço com um bebê que vomita muito? Está com 1 mês e meio, então precisa saber se ele vomita ou se ele regurgita. De qualquer forma, é importante falar com o pediatra para que ele avalie peso, comprimento e as características desse vômito. Quando a gente fala do bebê que vomita muito, a gente pode estar diante de um bebê que precise de uma cirurgia de emergência ou de um bebê que é um regurgitador feliz. Ele bota para fora. O pessoal mais antigo, quem tem vó, bisavó vivas, pode perguntar lá. A fala era: criança que regurgita engorda. Mas o geladinho não pode causar resfriado? Resfriado é provocado por vírus. Geladinho não provoca vírus. Entre lá, peitolé, tetolé, pode procurar, é uma coisa bastante utilizada para melhorar. Vai ser um chupar, é como, por exemplo, você pega, como que a gente sugere usar o mordedor, aqueles de silicone com líquido dentro. Você põe no freezer, congela e depois você tira, limpa o cabinho, tira um pouquinho do gelado e dá para a criança morder. É a mesma coisa, só que ao invés disso é feito com leite materno. Raine, até quantos meses para aparecer o primeiro dente? Tem criança que nasce com dente, tem criança que vai ter dente depois de 1 ano de idade. Tudo isso pode ser normal. Em média, nasce um dente por mês do 6º ao 8º mês. Costuma nascer os 2 de baixo do meio, os 2 de cima, os 2 do lado, os 2 do lado, pula um, fecha e fecha. Tem um problema, os dentes não sabem disso. Então eles nascem quando eles conseguem, quando eles querem nascer. É importante acompanhar e desde o nascimento do primeiro dente deve ser feita uma consulta, recomenda-se uma consulta com o odontopediatra. Não serve o seu dentista, que é muito bom e também atende criança, tem que ser o odontopediatra. Doutor, meu bebê tem 6 meses e não demos vacina até hoje porque coincidiu com o início da pandemia. Há algum problema em começar o calendário só aos 2 anos? Sim, há problemas. Você coloca a sua criança em risco de pegar a doença para a qual a vacina está lá para proteger. É fundamental vacinar a criança. É um direito dessa criança ter as suas vacinas. O aleitamento materno é muito legal, ele dá uma proteção geral contra quadros diarreicos, quadros de infecções respiratórias, mas ele não supre a vacina. A vacina junto com o aleitamento materno são os 2 maiores protetores que a gente tem em termos de aleitamento. Tem uma idade certa de tirar do peito? Sim, antes dos 18 anos. Mentira, brincadeira, é assim, o desmame é oportuno e quem define o desmame são mãe e bebê em conjunto. São eles que devem definir quando. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é até 2 anos ou mais. Esse mais não está escrito, até os 2, até os 3, até os 4. São o casal, a dia de mãe e bebê que definem isso. Lua, o que pode ser passado para picada em mosquito? Primeiro fica com calombo, depois quando seca fica mancha na pele e o bebê tem 2 meses. Fala com o seu pediatra, a gente não pode recomendar medicamentos por aqui, mas existe tratamento homeopático, existem pomadas que podem ser utilizadas nessa situação. O guia para menor de 2 anos está lindo mesmo, sou Nutri-Pediatria, não tá? Tá lindo mesmo, eu também gosto. Marília Santana, qual dica você dá para remédio para criança? Porque a minha Katia, ela joga remédio fora, qualquer um remédio. Olha, eu uso muito homeopatia e as crianças costumam aceitar bem, mas eu escrevi um artigo, fiz uma entrevista, entra no meu site drmoisés.com.br, escreve lá remédio, cospe, vomita, vai aparecer esse artigo, tem bastante dicas interessantes lá. Jaqueline Rodrigues, essa mudança de tempo para crianças, onde está só garoando e ainda não choveu. Não entendi. Mas enfim, ela pode interferir para a criança sim, com certeza. Bebê vai fazer 2 meses e chora muito para dormir, é normal? Olha, normalmente um bebê de 2 meses mama e adormece mamando.
Chorar para dormir depende do que está acontecendo, é importante avaliar. Precisaria ver o que é muito, né? E para dormir de dia ou à noite também. Oi, doutor, ontem acordei para dar de mamar, meu bebê de 2 meses não consegui tanta tontura, demorou muito para passar. O que eu acho que você precisa ser, se isso acontece, precisa ser avaliado clinicamente. Se foi só ontem, pode ter acontecido alguma coisa, até você estar com tanto sono que não conseguia levantar. Mas é importante que isso seja avaliado, principalmente se repetir. Leite materno congelado, como transportar para oferecer ao bebê na rua? Sempre leite materno congelado, protegido nessas malinhas térmicas com gelo para oferecer. O leite pode ficar 15 dias congelado e 12 horas na geladeira. Quer dizer, se você vai oferecer para o bebê na rua, você está dentro de um prazo onde ele descongelando naturalmente lá não tem risco. Quando devo começar a escovação? Quando nasce o primeiro dente. E sempre, desde o primeiro dente, com escova, com pasta, com flúor. Por isso que é importante a avaliação com o odontopediatra para te orientar isso. Se algum odontopediatra te orientar não usar pasta e não usar flúor, muda de odontopediatra porque esse não está atualizado. Essa é a recomendação da Associação Brasileira de Odontopediatria, da Academia Americana de Odontopediatria, da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, para escovação com pasta, com flúor desde o início. Obrigado por responder, imagina, é para isso que a gente está aqui. Só retomando a questão da escovação, tem que ser uma pasta específica com 1.100 partes por milhão de flúor e, para quem não cospe, um grãozinho de arroz cru. Para quem cospe, isso depois dos 3 anos, um grãozinho de ervilha cru, a quantidade de pasta. A gente está quase terminando aqui, ainda falta um tempinho, dá para responder mais perguntas, mas eu quero aproveitar, antes de encerrar, para não encerrar correndo, primeiro agradecer vocês por estarem aqui, para a gente poder conversar. Eu já estava com saudade de fazer essas lives assim, do nada, do de repente. Lembrar vocês, dia 30 de agosto, às 16 horas, nós vamos fazer o nosso mamaço. E na prática ele não é um mamaço de encerramento do Agosto Dourado. Ele é um mamaço de continuidade, para a gente continuar falando e lembrando sempre a respeito da importância do aleitamento materno para as mães que podem e querem amamentar. A intenção não é agredir ninguém, a intenção não é apontar o dedo para ninguém, a intenção é falar a respeito do leite materno, que é importante, assim como a gente fala da importância de frutas, assim como a gente fala da importância de um alimento adequado, a importância do aleitamento materno deve sempre ser ressaltada. Porém, ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta ou deixa de amamentar. O excesso de informação no Agosto Dourado acontece porque a gente fala pouco sobre isso durante o resto do ano. Aí quando chega essa época, todo mundo vê a oportunidade e começa a falar. Então a nossa ideia do mamaço é uma ideia de celebração, é uma ideia de confraternização. E eu quero mesmo falar com vocês. Eu quero estar com vocês dentro do mamaço. Para isso, entre no link da bio que está na bio tanto do Dr. Moisés quanto do Eu Apoio Leite Materno. Cai num grupo de WhatsApp que é onde eu estou passando as informações a respeito de participação dentro do mamaço. Mas ele vai ser transmitido, aberto para meu canal do YouTube Dr. Moisés, para o Facebook Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno, pro Instagram Dr. Moisés e pro Instagram Eu Apoio Leite Materno. Eu quero que vocês participem porque, olha, é assim... eu não vou nem consigo falar, porque tem coisa muito legal. Tem participações que vocês vão olhar e falar assim, nossa, ele veio, participou, tem coisas gravadas, tá muito legal, é de encher o coração. E tem quem mandou foto de aleitamento para quem eu pedi, para a Mãe Musical, por favor, vejam lá, vocês vão ter surpresas. Mas levem lençol, lenço é pouco, levem lençol. E todo mundo que mandou, já vou dar um spoilerzinho para vocês saberem, foram 104 mães que mandaram fotos e vídeos.
Eu gostaria muito que essas 104 mães que mandaram fotos e vídeos estivessem dentro do mamaço com a gente. Então, lá vai ter um link de grupo de WhatsApp. Entrem nesse link, enviem esse link para mães que estiverem amamentando e por acaso não seguem a gente, para que elas possam participar e fazer parte junto comigo. Eu quero que esse mamaço seja nosso, de um mamaço diferente, focado em todos que estiverem amamentando, e que a gente consiga levar a consciência e a importância da amamentação, do aleitamento materno para todo mundo que tenha isso como informação para si. Além disso, quero avisar que essa live fica gravada no canal do YouTube Dr. Moisés, e ela terminando, deve ir para o IGTV. A partir de qual idade pode passar repelente no bebê? Era a partir de 6, já tem agora alguns repelentes a partir de 3 meses. Elba, aqui no bebê de 2 meses e meio só aceita peito, não aceita copo, nem colher e nem mamadeira. Preocupada com o retorno no trabalho. Aproveita por enquanto. Enquanto você está em casa, não teste nada. Não precisa testar. Quando você for voltar ao trabalho, você pode tentar tirar o seu leite e outra pessoa oferecer. Tenha certeza que o bebê não vai morrer de fome. Ele é mais esperto do que a gente imagina, tá? Brueno Wagner Aline. Boa noite, minha filha está com 3 anos, não consigo desfraldar. Ela chega a passar mal de tanto que segura o xixi, segura o cocô, e o que devo fazer para manter na fralda ainda? Olha que legal. Entra no meu site, drmoisés.com.br, na busca escreve Hora do Desfraude. Lá eu explico. Mas o desfraude ele é de dentro para fora. Você não tira a fralda para o bebê não fazer xixi e cocô. Você espera ela não fazer xixi e cocô para tirar a fralda. Não force. Quando você força e tira antes, isso tudo aí acontece. Mantenha na fralda, 3 anos está dentro de um prazo, não se desespere, não escute o que os outros falam para você, só isso. Entra lá e procura que tem lá uma explicação legal, eu ainda vou fazer uma live só sobre isso. Lúcia Cabeleireira. Doutor, meus filhos têm 9 anos e outro tem 7, ambos facilidade de entrar água no ouvido a ponto de exclamar, muito exigente, com algum fator que explica essa facilidade? Água entra na orelha de todo mundo. Não tem nada que impeça a entrada da água na orelha. O problema é entender, passa num otorrino para fazer uma avaliação se existe algum problema interno pela entrada de água, mas não tem nada que impeça a entrada de água na orelha. Ela vai até o tímpano, para dentro ela não entra, porque tem o tímpano lá para proteger. O que o senhor disse sobre colicalme ou colicinte para aliviar o colicintal para aliviar a cólica do bebê? Podemos dar tranquilo? Não. Primeiro, isso deve ser receita médica. Eu não recomendo colicalme, eu não recomendo cocintal, deve ser outro nome, enfim. Não recomendo esses medicamentos para bebê. Nem dá de rotina, até porque isso não tem recomendação nenhuma. Se entender é por que ter cólica. Meu bebê tem 2 meses, sempre coloco para rotar depois da mamada, ele arrota, mas sempre sai leite pelo nariz. Por dentro, nariz, boca, ouvido e garganta se comunicam. Então sair pela boca ou sair pelo nariz não tem nenhuma repercussão de problema, sinal de problema. Cheguei tarde. Não chegou tarde, nunca é tarde para chegar. Carol, como funciona esse mamaço? O mamaço é assim, vocês vão entrar lá, é como se fosse uma plataforma, é uma plataforma do Zoom, tem as janelas, só que quem está lá dentro eu consigo conversar, então a gente vai chamar vocês para contar um pouquinho da experiência de vocês. Tem algumas programações, algumas pessoas que estarão comigo conversando via Zoom, algumas pessoas representativas das mulheres. Vamos trazer algumas surpresas que eu não posso falar ainda. E vai ter um momento onde todas vão amamentar ao mesmo tempo e a gente vai tirar fotos. Por isso, para entrar no grupo do WhatsApp, depois assina uma autorização de imagem, e quem tiver autorização de imagem fica lá dentro, quem não autorizar não fica. Gente, 27 segundos, desculpa, um beijo para vocês, na próxima a gente conversa mais, eu vou encerrar aqui para a gente não perder, depois isso está gravado, outro dia eu volto para fazer a nossa live aí. Beijo para todos, obrigado, pelo menos aquecemos um pouquinho o frio desse sábado, né? O meu coração está aquecido, obrigado, gente.